Meus irmãos, abramos nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 6. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 6. E ouçamos a leitura dos versículos de 10 a 13. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 13. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém. Amém. Meus irmãos, há 2000 anos aproximadamente, Deus, no seu poder, inspirou um homem chamado Paulo a que escrevesse uma carta a um lugar onde havia uma igreja. O lugar se chamava Éfeso, e a carta registrava inicialmente o amor que Deus tem pelos pecadores, como aqueles irmãos que receberam a carta, o fato de que Deus escolheu em seu amor aqueles irmãos antes mesmo deles nascerem, para que fôssemos filhos dele. E Deus também arrancou essas pessoas no decorrer do tempo das trevas e tornou essas pessoas filhas e filhos seus, e também capacitou essas pessoas que faziam parte daquela igreja da época a viverem uma nova vida em sociedade, no meio onde estavam. Também capacitou com seu poder, com a sua misericórdia, a que elas vivessem bem em família e também na igreja. E foi sobre isso que ele tratou, de modo muito resumido, até aqui nesta sua epístola. E só que agora Paulo nos fala que não dá para viver bem com todos. Não é com todo mundo que nós podemos nos dar bem. É isso que Paulo nos diz a partir desses versículos que nós lemos, irmãos. Ele mostra aqui que as dificuldades que temos para servir a Deus neste mundo, elas não vêm apenas dos nossos pecados, e elas não vêm também daquelas pessoas que não querem bem ao povo de Deus, mas existe aqui na nossa vida, na vida de todos os crentes, uma dimensão oculta, invisível, que responde por todos os nossos problemas, de certo sentido, tanto aquelas tribulações pelas quais passamos, certas tentações que não nascem na carne humana, no pecado humano. Existe certamente essa dimensão, e nela estão seres inteligentíssimos, seres poderosíssimos, que fazem de tudo para prejudicar os cristãos, sejam eles adultos ou crianças. É sobre essa dimensão misteriosa, mas real, que Paulo nos alerta aqui, irmãos, e nós não devemos, por isso, ignorar essa dimensão, ignorar esses inimigos que estão nela, e também nós não podemos combater esses inimigos de qualquer jeito. Nós precisamos de uma força que só Cristo, o Senhor de tudo, pode conceder aos seus. O inimigo citado aqui por Paulo, pelo nome, é o diabo. O nome vem de dois outros nomes, dia e bolos. Literalmente significa espalhar através.
ou no linguajar comum, bagunçar. Uma imagem boa para nós imaginarmos o trabalho dele, talvez seja você no litoral, com aqueles baldezinhos de fazer castelos na areia, fazendo um castelo maravilhoso, tudo bonitinho. Você passou meia hora livrando o seu castelo das águas, e de repente vem alguém correndo não sei de onde e dá um chute naquele castelo, pisa nele, chuta o balde, chuta tudo e sai correndo. Esse é o papel básico do diabo. Aquilo que você faz de bom, aquilo que você faz de belo, aquilo que você faz de verdadeiro, se ele puder, ele arrebenta com tudo, ele destrói com tudo. E ele faz isso, ele já falou aqui, Paulo, da união entre os casais. Ele bagunça a união entre os casais, entre papai e mamãe. Ele bagunça o relacionamento entre os amigos. Ele bagunça o relacionamento entre pais e filhos e entre irmãos. Ele divide, enfraquece e procura assim dominar, mas de um modo tão misterioso que só Deus é capaz de nos ajudar, a todos nós, adultos e crianças igualmente, irmãos. Mas ao contrário do maluco da praia que eu mencionei, o diabo costuma ser mais sutil. Ele costuma ser mais sutil, irmãos. E o texto nos diz no versículo 11 que ele usa ciladas. Ciladas. Essa palavra tem um sentido de truque, de esquemas ou de planos. Os soldados costumam chamar isso de estratagema ou um plano surpresa, que é marcado pela sutileza, marcado pela capacidade de enganar o inimigo e marcado também pela criatividade. Então esse é o significado aqui das ciladas que ele arma, não é? O ideal é que você descubra uma cilada de Satanás para você muito tarde, quando já for muito tarde. E é por isso que ele costuma ter sucesso com as pessoas que estão distraídas, que não vigiam, que não ligam para o seu poder, para a sua inteligência e, portanto, não ligam para a sua existência. Né? E quem pensa assim, por exemplo, acha que os prejuízos que ele tem decorrentes da raiva que ele possui, por exemplo, são naturais. Vêm apenas dos seus nervos, os problemas que ele colhe na vida devido ao mau uso do seu temperamento. Enquanto que, por exemplo, o capítulo 4 de Efésios, no versículo 27, diz para que em nossa ira nós não demos lugar ao diabo, significando que sempre que alguém se ira de modo injusto, o diabo o insuflou a isso, e os prejuízos serão decorrentes dessa ação demoníaca que está ligada a dar lugar ao diabo, irmãos. Além disso, o texto nos diz que o inimigo das almas não ataca sozinho, irmãos. Ele coexiste com outros seres que possuem títulos que são dados aqui no texto que nós lemos, que parecem indicar organização e sujeição. Mas a menção no versículo de número 12, nós temos aí alguns títulos para esse grupo, chamado aqui potestades, principados, dominadores, forças espirituais do mal. Esses títulos todos não visam exatamente mostrar como é que age esse coletivo aqui, e nem detalhar os modos de ataque. Também não visa amedrontar o crente, visa trazer para os crentes um sentido de prudência, um sentido de vigilância, dando a ideia da variedade, do poder e de algo aqui, de uma organização, e deve levar o crente a se cuidar, a pensar bastante, porque pode ser que ele já esteja numa cilada, já que é da natureza da cilada que você só a perceba depois de ter entrado nela. E assim, lembre-se de depender de Deus e nunca confiar em si mesmo quando o assunto for a sua batalha, ou a sua vida de batalhas contra o poder das trevas, irmãos. Quanto ao lugar onde essa batalha ocorre, o texto nos diz que ela ocorre, em certo sentido, aqui mesmo. Onde quer que os irmãos estejam, essa batalha está ocorrendo nesta vida que nós levamos, mas ela ocorre numa dimensão diferente dessa visível, que é chamada aqui no versículo 12 de regiões celestiais.
Regiões celestiais. Paulo está nos dizendo aqui que ao mesmo tempo em que você e eu vivemos na zona norte de São Paulo, nós também vivemos 24 horas numa posição espiritual que está acima da posição dos demônios. Observem, capítulo de número 1 de Efésios. Eu estou pregando predominantemente para as crianças hoje, irmãos, mas os adultos devem levar em consideração. Essa pregação é especial para elas. Efésios capítulo 1, versículo 20 e 21. O texto fala sobre o poder de Deus. Verso 20: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Então nosso Senhor está sentado à destra do Pai, acima de todo principado e potestade nos lugares celestiais. A seguir, no capítulo 2, o texto nos diz, versículo de número 6, que os crentes estão assentados em Cristo. Essa é uma descrição da união que os crentes têm com Cristo. E é nessa união, é nesse ponto que o diabo ataca, essa dimensão que o diabo ataca. Versículo de número 6 nos diz: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então nós estamos, segundo a Bíblia, os cristãos, aqueles que estão em união com Cristo, estão numa posição altíssima, que é essa de estarem unidos a Cristo, e aqui a descrição é de estarem em lugares celestiais. E é nessa posição que o demônio, que o Satanás ataca os crentes. É na posição de cristãos, é na posição de pessoas que estão unidas a Jesus Cristo, numa posição superior. Significa que os crentes já são vitoriosos por causa daquele que nos amou. E é por isso que a Bíblia não fala que o crente tem que derrotar Satanás e nem deve ser vitorioso sobre Satanás. Diz que o crente deve resistir ao diabo. Ele deve ser, ou os crentes devem ser um grupo de resistência a Satanás a partir dessa posição espiritual privilegiada que ele tem de estar unido a Cristo, unido ao vitorioso, irmãos, ao vitorioso. É nesse sentido que Paulo está falando aqui do local onde essas lutas se desenvolvem. E a entender aqui, nós devemos também que esse conflito que temos com o diabo, ele é muito pior em maldade, é muito pior em proporção que qualquer conflito humano que você tenha contra o seu vizinho, contra o seu inimigo. É bom nós lembrarmos que por trás de tudo isso existe uma dimensão que está ocorrendo ali, tentações, problemas, e que deve ser foco da atenção do cristão bem instruído na Escritura, irmãos. E é por isso que nós precisamos da ajuda divina, que é chamada aqui por Paulo de armadura de Deus. E é preciso, diz Paulo aqui, vestir essa armadura, ou revestir-se da armadura de Deus, que na prática significa abraçar a vida cristã. Versículo de número 24 do capítulo 4 nos fala sobre isso, não é? E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade, irmãos. O apóstolo foi inspirado por Deus para descrever aqui a armadura, que a armadura é um conjunto de peças, não é? Usado por um soldado para que se proteja na batalha. Nós temos, por exemplo, na cabeça ele usa um capacete ou um elmo. Ele usava também, o soldado romano especialmente, no peito usava um colete ou uma couraça. Ele também usava nos pés uma sandália grossa para resistir a terrenos difíceis no meio da batalha. E alguns itens o soldado tinha que segurar. Um dos itens é o escudo, que servia principalmente para defesa, embora ele pudesse também atacar com o escudo, e a espada, que era o contrário, que servia principalmente para ataque, mas podia também ser usada para defesa. Na prática, de acordo com Paulo, você não pode deixar nenhum item desse de fora.
nenhuma parte da armadura. Por isso que ele diz: revesti-vos de toda a armadura, porque todo mundo sabe ou imagina que numa batalha, se o soldado esquecer o capacete, vai ser lá que o inimigo vai atacá-lo. Se ele esquecer o escudo, perdeu o braço. Então, todos sabem por intuição que é importante abraçar esse ensino por completo e não apenas uma parte que seja do nosso gosto. Aquilo que nós negligenciarmos dessa armadura, seja o que for, e ela se refere a abraçarmos essa nossa união com Cristo no nosso viver, será notado pelo inimigo das nossas almas. Então nós precisamos, dentre outras coisas, nós não vamos tratar dos detalhes dessa armadura, mas eu dou apenas um resumo dela. Nós precisamos nos apegar à verdade divina, àquilo que Deus revelou em sua palavra, e isso visando a nossa integridade, como se fosse um cinto que um soldado vestia, que amarrava parte das suas armas e parte da sua vestimenta. Nós precisamos também, irmãos, nos apegar à justiça de Jesus Cristo para a nossa vida, para a segurança da nossa vida. Nós devemos nos apegar às boas novas do Evangelho, como aquele que amarra em si uma sandália e anda por ela e se protege por ela. Nós devemos também considerar a fé em Cristo como sendo uma grande proteção contra as nossas vidas, como se fosse um escudo, porque existem dardos inflamados que Satanás lança sobre as pessoas, e esses dardos são pessoas em geral. Existem pessoas nesse mundo que funcionam como dardos de Satanás na vida dos crentes. E se eles não prestarem atenção no fundo desses ataques, eles vão se pegar lutando contra carne e sangue, meus irmãos. Também essa armadura de Deus inclui a palavra de Deus como a nossa resposta verbal aos ataques do nosso inimigo, e também ela inclui uma vida de súplicas, de oração pela igreja de Deus. Não apenas pela igreja em geral, mas especialmente por aqueles que pregam a palavra em particular, para que não lhes falte ousadia na pregação. Isso tudo compõe aquilo que Paulo chama de armadura de Deus nos versículos subsequentes, sobre os quais não trataremos hoje. Mas esse é um bom resumo. E o texto nos diz que os crentes devem ter essa armadura, vestir essa armadura em todo o tempo, mas especialmente, versículo 13, no dia mau. No dia mau. O que é o dia mau, irmãos? Essa expressão já foi discutida na história da igreja e chegou-se às seguintes conclusões. Uma delas será adotada aqui. Primeiro, os dias maus significam os dias mais sofridos da vida. Aqueles dias em que nós sofremos bastante, padecemos dificuldades e entendemos que muitas dessas dificuldades estão ligadas aos ataques de Satanás às nossas vidas. A segunda interpretação para esse dia mau é o dia da morte, que é um dia difícil para todas as pessoas que nunca passaram por essa experiência. Essa é uma das interpretações. A outra interpretação é o dia do juízo final, que também pode ser considerado um dia difícil na vida das pessoas e foi associado com esse dia mau de que nos fala o texto. O outro nos diz, outra interpretação, que cada dia pode ser considerado como um dia mau, por ser um dia de ataques de Satanás aos filhos de Deus. Essa também é uma das interpretações. E existe ainda uma quinta interpretação que fala que o dia mau são aqueles dias de uma atuação diabólica claramente discernível pelos crentes. Aqueles dias que você diz assim: olha, isso não se explica politicamente, isso não se explica pela força humana, isso não se explica pela provocação humana simplesmente, pela sagacidade de quem quer que seja. Isso claramente foi o diabo. E nesses dias, são dias difíceis em que o crente deve tomar com mais força essa sua armadura para resistir nesses dias maus, irmãos. São aqueles dias em que a ideia do diabo não admite outra hipótese. Foi ele, pronto. Foi ele, eu sei que foi ele. Essa é uma possibilidade forte do texto, irmãos. Vocês notem, então, que a Escritura, e portanto a pregação desta noite, nos mostra que nós devemos tratar o diabo como mais do que uma metáfora. O diabo não é uma interjeição,
O diabo não é uma figura de linguagem, ele não é um modo que nós temos de falar dos males desse mundo, ou de um governante péssimo que tenhamos. Ele é mais do que isso, irmãos. Segundo o texto, ele é uma pessoa real, um ser autoconsciente, autodeterminado, que possui poder, inteligência e que está de olho na vida de todos aqueles que estão em Cristo. Aqueles que não estão em Cristo não são alvo dele simplesmente por pertencê-lo, por fazer parte do seu regime. Mas aqueles que foram arrancados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, devem levar essa mensagem em consideração, porque vocês são alvo do diabo, irmãos. Nós temos visto em nosso país, por conta da violência, um investimento muito grande em segurança. Nós vemos pessoas que melhoram um pouco de vida comprando portões eletrônicos para suas casas, o que é muito bom, comprando travas, instalando em seus carros. Nós vemos pessoas fazendo seguros, vemos pessoas comprando antivírus. Tudo isso é muito bom. Mas esse texto levanta uma questão aqui: o quanto você tem investido na segurança espiritual da sua alma, porque as travas da sua casa não vão conseguir te livrar de Satanás. Os seguros que nós fazemos também não nos livram dos ataques do maligno, e é importante que nós saibamos se temos ou não tomado as precauções necessárias de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Porque se você passa meses sem pensar nisso, se você só pensa no diabo quando tem uma pregação sobre o diabo, se você só leva em consideração a questão da necessidade da armadura quando você ouve uma pregação e, portanto, você não sente necessidade de ser revestido do poder de Deus, então nós estamos com um problema. Você pode já ter caído numa cilada demoníaca e está acusando, sei lá, um colega de trabalho, uma pessoa que trabalha com você, e ela pode muito bem ter sido um dardo inflamado do maligno, um agente. Mas existe um inimigo mais forte, mais poderoso, e que tem de fato a sua mira 24 horas voltada para os crentes, irmãos. Então, se você acha que dá para compensar amanhã a falta de comunhão que você tem hoje com Deus, o que você não tem hoje com Deus, se a sua vida de oração, se a sua vida de comunhão, se o seu apego aos sacramentos, se o seu apego aos meios de graça é pífio ou nenhum, é possível que você esteja já sendo alvo de ciladas da parte de Satanás, irmãos. Porque se por um lado é errado você ficar enxergando o diabo em todo lugar, em todo canto, em toda esquina, existe o erro oposto a este, que é achar que simplesmente o diabo pode ser reduzido a um problema político ou a um problema pessoal com alguém. E é por isso que é problemático desprezar um ser que a Bíblia afirma a existência e afirma também a atuação forte, potente, determinada contra os filhos de Deus, irmãos. É problemático desprezar uma certeza bíblica. E qualquer de vocês que pare para pensar nessa perspectiva vai ver que nós vivemos num campo minado e que existem coisas que a maldade humana não serve como explicação total, não cobre tudo. Vocês devem entender que por trás da maldade humana está a maldade de Satanás, e além da maldade humana também ele costuma atuar, irmãos. O que nós sabemos da Escritura é que os demônios são capazes, por exemplo, de possuir corpos das pessoas. Eles são capazes de possuir a mente das pessoas e controlar os movimentos e ficar como que incubado e só de vez em quando se manifestar. Isso é uma coisa muito grave. E nós temos exemplos até mesmo de cristãos que foram oprimidos, ou servos de Deus que sofreram opressões terríveis. E que talvez, se você não conhecesse a atuação revelada na palavra de Deus, você achasse que aquilo foi uma dor de cabeça, foi um tumor que ele teve, foi um problema interno que ele teve. E é possível sim que essas coisas ocorram sem a atuação do diabo. Mas é possível. Nós temos, por exemplo, casos como Jó, que claramente foi vítima de uma opressão diabólica pela permissão, graça, soberania de Deus. Nós temos Paulo reclamando daquela coisa misteriosa das bofetadas que ele recebia de Satanás. Seja o que aquilo signifique, claramente você discerne que ele sofria tentações fortes, sofria assédios fortes por parte do inimigo. Certamente ele conseguia discernir essas coisas, irmãos. E nós devemos levar em consideração também aqueles casos que ninguém consegue explicar.
E que o simples recorrer à maldade humana não consegue cobrir tudo. Não consegue cobrir tudo. Existem maldades que de fato desafiam a própria maldade humana. E dificilmente poderiam ser arquitetadas por um homem só, meus irmãos. Daí Paulo está dizendo aqui, olha, não confie em você mesmo. Não confie na sua própria força. Não confie na sua própria inteligência. Não faça isso. Não rejeite os recursos divinos, especialmente os meios de graça, como a oração, como os sacramentos, como a obediência à Escritura, como assumir que você de fato está unido a Cristo, está sobre todos os seres deste mundo, unido a Cristo, e portanto você será sempre alvo de ataque da parte do nosso inimigo, a alimentar-se de Cristo constantemente, a não desprezar, como eu disse, os meios de graça, e investir na sua comunhão com Deus, mais ainda do que você investe na sua segurança pessoal. E a propósito desse dia, não nos esqueçamos dos nossos filhos, não nos esqueçamos das nossas crianças. Talvez muitos de vocês estejam se perguntando, meu Deus, por que uma pregação sobre demônios nos 50 anos da UCP? Essa é uma boa pergunta. A resposta é a seguinte, irmãos. Eu pedi muita orientação a Deus e eu entendi que Deus me mostrou o lema da nossa sociedade, que é o mais militar de todos, que é o lema da UCP, que foi escolhido certamente pelo poder de Deus e que direcionou o comando da nossa UCP nacional para fazer o lema que foi feito, irmãos. E nós temos hoje esse exército muito simpático, muito bonito, não é? Essas gracinhas que são as crianças. Hoje contamos com mais ou menos 78 mil meninos que compõem esse exército de Deus. E esse exército é a nossa UCP. Se é verdade que o diabo não poupa nem criança, não é à toa que a nossa igreja considera as nossas crianças como soldados de Jesus Cristo. Soldados que não lutam para vencer, mas que estão no mesmo lugar glorioso, vitorioso que os adultos. E por isso precisam de proteção. Por isso precisam da armadura de Deus. Então me volto para as crianças para lembrar disso a vocês. Deus protege vocês. Jesus protege vocês. Vocês estão nos lugares celestiais, nos lugares mais altos deste mundo, reinando com Cristo. Mas vocês precisam também, e cabe aos pais, ajudar as crianças nessa tarefa, tomar toda a armadura de Deus para participar da maior resistência e, na verdade, da única resistência a Satanás neste mundo. Que Deus nos abençoe. Daqui a pouco nós vamos recitar o moto, e por isso eu não vou recitá-lo, para que nós observemos bem esse moto militar das crianças. Nossas crianças não são outra coisa, são muitas coisas, mas dentre elas são também soldados de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus as proteja e junto com elas a nós também. Amém.